vou falar um pouco sobre este meu mais recente livro intitulado Diários de Wuppertal. Mas, para isso, vou ter que começar a história um bocadinho para trás. Ora bem, no início dos anos 70 do século passado, mais propriamente no verão de 1971 e no verão de 1973, fui, durante alguns meses, trabalhar para a Alemanha, quando estava na faculdade. Como o meu curso era de Germânicas, fazia todo sentido. Ir trabalhar para o estrangeiro, naquela época em que não havia nem telemóveis, nem Skype, nem nada desses meios de comunicação atuais, era uma verdadeira aventura e um ato de coragem por parte, não tanto de quem ia, porque estávamos cheios de espírito de aventura, mas por parte dos nossos pais, como é óbvio. Ora bem, os meus pais deixaram-me ir, mas muito recomendada que, pelo menos, dia sim, dia não, escrevesse para casa para dizer como é que as coisas estavam a correr. Eu prometi que sim, que escrevia, mas pedi que me guardassem as cartas todas porque já estava a prever que me iriam acontecer milhentas aventuras, muitos episódios engraçados, ou não, e eu pretendia deixá-los registados. Não digo para a posteridade, mas pelo menos para mim, para não me esquecer de tudo isso. Bom, o que é certo é que organizei os diários, não os publiquei logo, eles ficaram organizados ainda durante a década de 70, mas só agora em 2020 é que decidi publicá-los. Ora bem, eu tenho aqui o texto da época, tal e qual, ao qual me limitei a acrescentar algumas notas de rodapé, uma vez que faço aqui no texto muitas referências a alguns acontecimentos históricos, políticos, por exemplo, a um furtivo radiofónico que havia na época, que era o Simplesmente Maria, coisas de que muito boa gente se calhar agora já não se lembra, ou mesmo os mais novos que desconhecem totalmente. Eu sei que quando fui para a Alemanha da primeira vez, eu ia preparada para falar alemão, para conhecer muita gente, para me divertir, para passar uns meses longe da família, sem ninguém a mandar-me ir para a cama ou levantar, para mostrar que era capaz de sobreviver sozinha. Não ia preparada para determinada maneira de viver, de pensar, e muito menos para determinado tipo de alimentação que não tinha nada a ver com aquilo a que eu estava habituada em casa. Devo dizer que nas 2 primeiras semanas, até perceber que podia ir comprar frango assado com batatas fritas, passei muita fominha. Bom, há muitos episódios engraçados aqui. Este que eu vou ler já era na altura em que já tinha percebido como é que se podia comer bem. E é um episódio que se passa com outra colega portuguesa que foi comigo em 1971. E é datado de 21 de outubro. O mais importante de hoje foi o jantar. A Beatriz e eu resolvemos jantar caro para fazermos as despedidas. Arranjámos e saímos para Elberfeld à procura de um restaurante onde pudéssemos comer Jägerschnitzel. Com muita dificuldade lá encontramos um. Comemos muito bem e para rebatermos o efeito de meio litro de Dortmunder, decidimos beber um café, mas foi inútil. Achámos então que o melhor antídoto seria um gelado daqueles muito grandes. Entramos numa geladaria e escolhemos o maior que lá havia. No entanto, como era de licor, não adiantou grande coisa. Muito pelo contrário. Deve ter sido por isso que nos rimos tanto pela rua fora.
Até um rapaz que passou por nós perguntou se toda aquela alegria era cerveja. Era, era. Bom, este é um dos muitos episódios que nos aconteceram naquela época. Pois os diários de Wuppertal estão recheados de situações mais ou menos cómicas, mais ou menos dramáticas, mas que relatam muito bem como é que um jovem, neste caso uma jovem, vivia naquela época e talvez os mais novos agora percebam que nós fazíamos exatamente aquilo que eles fazem agora, mas se calhar ainda nos divertíamos muito mais. Bom, e aqui deixo os diários de Wuppertal e aconselho vivamente a sua leitura, como é óbvio.